Como eu já comentei há um tempo atrás, Deus fala muito comigo, tá? E ele fala de algumas maneiras. Ele fala através de sonhos, eu tenho muitos sonhos, eu tenho algumas experiências assim que as pessoas às vezes quando ela não conhece, né, ela pode não acreditar, mas as experiências com Deus assim é tremenda. Eu já tive várias, né? Tive várias. Uma delas é o milagre da cura. Já começa por aí, né? Que eu fui curada para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Então eu tenho experiências. Sobre sonhos eu sempre tive desde criança, né? Já comentei em alguns outros vídeos. Depois que eu me converti, há alguns anos atrás, né? Mais de 7 anos eu sou convertida. Eu comecei a adquirir alguns dons, digamos assim, não adquirir dons, é tipo aprimorar, talvez, né? Eu creio que Deus, ele já escolhe as pessoas. Às vezes você é escolhido, você ainda não percebeu. Ele escolhe essas pessoas, e essas pessoas, alguns já nascem com dom, outros vão ganhando, né? Os dons vão sendo aprimorados durante o percurso da vida, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu me converti, eu conheci o Deus da Bíblia, não o Deus que me apresentaram, tá? Como eu tinha muitos sonhos desde criança, eu ouvia muito isso. Faça oração para acabar com um pesadelo. Eu era uma criança muito perturbada, digamos assim. Eu já vi espíritos malignos uma vez só. Glória a Deus, o Senhor teve misericórdia de mim e eu não vi mais. Explicar melhor para não ficar bagunçado e jogado assim no ar, né? Eu frequentava uma casa de uma tia. Quando a gente ia visitá-la, a gente tinha que dormir lá, né? E numa dessas eu presenciei umas imagens horrorosas e eu só tinha... eu era muito pequena, eu deveria ter uns 7 anos, tá? E eu via na casa dela, voando no teto, assim, vários espíritos malignos. E eram horrorosos, só eu via. E eles sabiam que eu estava vendo eles. Então eles voavam e eles iam em cima de mim e eu gritava, muito apavorada. E quanto mais medo eu tinha, mais eles gostavam. E eu não contei porque, gente, eu era uma criança apavorada, não tem como eu contar, né? Pelo amor de Deus. Mas eram muitos, tá? Provavelmente era mais de 5, assim, era mais de 5. E eles voavam pelo teto e vinham em cima de mim, tá? E eu gritava muito. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo que todos os espíritos malignos caiam por terra. Aqui nesse ambiente onde eu estou e na sua casa onde você está me ouvindo e me assistindo agora, tá? Eu repreendo em nome de Jesus. Neste dia foi a primeira vez que eu aprendi a fazer uma oração, tá? Eu era muito criança e eu não sabia e eu via aquelas imagens horrorosas, feia demais, e minha mãe falou assim, faça uma oração. Ela não acreditou em mim. Já começa por aí, tá? Então, se você tem criança pequena em casa que relata ver algo, acredita, tá? As crianças, elas são puras, inocentes, tá? Elas não têm pecados, elas têm uma sensibilidade espiritual diferente dos adultos, tá bom? Então, se por acaso criança relatar alguma coisa para vocês, vocês dão ouvido, tá? E façam oração. A oração liberta, tá bom? Deus tem misericórdia daquela criança e ele fecha os olhos daquela criança para de ver, tá bom? Foi assim que aconteceu comigo. Eu parei de ver.
a minha tia começou a orar o Pai Nosso, tá? E eu repetia. Então ela falava Pai Nosso, eu Pai Nosso, que estais no céu, que estais no céu, e assim por diante. Quando a oração acabou e eu abri os olhos, eu olhei para o teto, olhei para tudo, tinha tudo sumido, tá? Tudo tinha sumido, não via mais. Só que aquela casa era uma casa que eu ainda sentia uma energia muito pesada. Se eu dormisse lá, eu tinha pesadelo, sabe? Uma vez, inclusive, gente, é a mais pura verdade, gente. Uma vez, inclusive, eu já era adulta, eu fui dormir lá, porque ela mora em São Paulo, né? E eu estava gestante, e eu fui para São Paulo porque eu queria comprar um enxoval, sabe? Quando a gente vai se preparar para comprar um enxoval. Eu fui comprar um enxoval. Fiquei hospedada na casa dela e eu estava grávida de 7 meses. Gente, eu tive um pesadelo tão terrível e eu senti algo puxando o meu pé. Vocês acreditam? Eu repreendo em nome de Jesus. Eu tive um pesadelo tão terrível que eu não me lembro, tá? Eu só me lembro que era apavorante. Eu tive um pesadelo, mas tão terrível que eu gritava. E quando eu gritava e eu acordei, eu olhei para minha barriga gestante de 7 meses. Minha bebê, ela estava pulando dentro da minha barriga. Eu falo que ela teve pesadelo junto comigo, porque não é possível o que aconteceu naquele dia. Não é possível. Eu estava dormindo numa cama de solteiro, meu marido estava dormindo em outra cama de solteiro, mas eu dei um pulo, gente. Eu dei um pulo, mas eu dei um pulo tão grande, mas tão grande, que eu pulei na cama dele. Falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui, não vai ficar no meu pé. Ai, gente, eu falo, eu tô rindo de nervoso, tá? De nervoso. Nossa. Então, só para explicar um pouco da sensibilidade que eu tenho, tá? Concluindo, acabou a oração, eu não vi mais, nunca mais, tá? Mas eu sempre fui uma pessoa de ambientes, pessoas, sabe? Essa pessoa aí, eu conseguia sentir a energia negativa em todos os lugares que eu ia, que eu frequentava, pessoas. A pessoa falava 2 palavras comigo, eu já sabia se aquela pessoa era de confiança ou não. Nossa, sempre foi assim a minha vida inteira. A primeira coisa, inclusive, que eu falei pro meu marido quando eu comecei a namorar com ele foi: esse seu amigo aí que você tá andando, toma cuidado. E aí passou um tempo, o mesmo amigo que eu comentei, que eu nem conhecia, vi ele uma vez, começou a fazer umas coisas meio duvidosas. Eu falei, olha, não erro uma. É impressionante. Só que, por que estou falando isso? Porque no mundo espiritual tem situações, gente. Só que tem pessoas que elas são mais sensíveis do que as outras. As outras não têm essa sensibilidade. Então, eu fui estudar um pouco mais por conta dos meus sonhos, que começaram a ficar mais constante. Os sonhos são tipo assim, eu sonho coisas que acontecem, é isso, tá? Eu falo que é alertas, tá? Eu tenho sonhos que acontecem, e eu comento mais pra minha família, porque eu tenho um canal no YouTube, gente, mas esse canal aqui é de Deus, totalmente consagrado ao Senhor. Falar sobre mim assim é uma coisa que é só Deus mesmo, que eu está fazendo vir aqui para falar de mim, que eu também nunca, por doutrina familiar, nunca fui de falar de mim. É muito difícil, tá? Muito raro. Nossa, é Deus, aqui é todinho Deus me usando para alguma coisa e é algum propósito, tá? Que eu estou descobrindo junto com você. Então, eu peço por gentileza que se inscreva no meu canal, que deixe seu like, que
compartilha. Então, por que eu comentei sobre a minha sensibilidade espiritual? É que tem pessoas que não acreditam, tá? Mas eu espero que as pessoas comecem a acreditar no mundo espiritual, tá? Para elas se libertarem de maldições hereditárias, tá? Situações que fazem elas não prosperar na vida, tá? Ser muito consumista. Se você já parou para pensar que uma pessoa muito consumista, ela se consome por dentro de várias maneiras. Ela gasta, às vezes sem nem poder gastar. Ela se sente mal porque gastou. Quando ela não gasta porque ela não tem, ela se sente mal porque ela não tem. É sempre uma situação muito ruim, mas o final é sempre o mesmo. Para quem tem o dinheiro e para quem não tem, a pessoa sempre fica arruinado, tá? Então, tipo, olha só, já começa, ela já fica endividada, ela só trabalha para pagar dívida, o dinheiro não sobra, né? Então, tipo assim, às vezes, gente, é uma maldição hereditária, uma energia maligna rondando a sua casa, a sua vida, nada dá certo, né? Então, vocês só vão conseguir se proteger com Jesus Cristo, tá? O nome Jesus Cristo é uma arma no mundo espiritual. Você repreende tudo que é ruim no nome de Jesus Cristo. Mal nenhum suporta ouvir esse santo nome, tá? Mal nenhum. Espírito maligno cai por terra quando você fala: sai em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus. Gente, cai por terra. O nome de Jesus não é apenas um nome, é uma arma que vocês têm que aprender a usar, tá? Use o nome de Jesus Cristo e não de forma que as pessoas costumam fazer. Use de forma respeitosa. É o nome de Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz por mim e por você que tá ouvindo. Vou falar como é que Deus fala comigo, para vocês conseguirem entender um pouco, tá? Já falei que Deus fala comigo através de sonhos, tá? E depois de um tempo que eu me converti, eu comecei a ter experiências com o Senhor. Digamos assim, cheguei a ser acordada naquele transe, sabe? Quando você tá dormindo ainda, mas você tá acordada. Você está dormindo, mas você está despertando. Você está naquele momento do despertar. Você ainda não está despertado, você está naquele momento, sabe? Deus fala muito comigo assim. Fala muito comigo assim. Como? Ele fala dentro da minha cabeça. Eu ouço. Eu ouço uma voz dentro da cabeça. Às vezes eu só ouço, às vezes é um pensamento que não é meu, é como se fosse uma conversa por telepatia, sabe? Esses dias eu conversando com meu marido, explicando para ele, porque ele, gente, ele não tem esse tipo de experiência, sabe? Então, para ele também foi, até os meus sonhos, para ele começar a acostumar, foi um pouquinho mais difícil. Ele era aquele, tinha que ver para crer, sabe? Então, ia acontecendo as coisas, sabe? E ele ia acreditando. Assim, uma vez eu acordei, era bem cedo, era umas 6 horas da manhã, e eu falei assim: nossa, sonhei com meu tio indo embora. Ele veio dar tchau pra mim. Só que aí meu marido ficou assim: nossa. Eu falei: o que foi? Não, seu tio foi embora. Ele tava me dando tchau. Ele me deu esse presente, que era uma faca de colecionador, né? Uma faca de colecionador. Ele me deu esse presente aqui de lembrança e ele foi embora, tá na rodoviária já. E eu sonhando que meu tio tava indo embora e tinha vindo se despedir de mim. Então, tipo assim, é na mesma hora, assim, sabe? Os meus sonhos são assim, é muito comum já pra mim.
Às vezes eu fico até. Às vezes eu fico tipo, nossa, olha, eu sonhei com isso. Sabe? Tipo, pra mim é muito normal já. É muito de. Desde os meus 15 anos. É muito normal pra mim, tá? E não é todos os sonhos que acontecem, mas a maioria deles. E às vezes é sempre alerta, tá? Mas depois que eu me converti, eu comecei a ver sonhos de maravilhas do Senhor. Ele já me mostrou muitas coisas. Gente, se vocês soubessem as coisas que eu já vi em sonho. Ai, me deu meu paninho. Gente, se vocês soubessem as coisas que eu já vi em sonho, gente. Vocês não têm noção. Qualquer dia eu faço um vídeo contando para vocês alguns desses sonhos, tá? É porque já passou, né? Mas se vocês quiserem saber, né? Vocês deixam no comentário. Aí eu faço um vídeo contando, tá? Já tive vários sonhos. E os sonhos que eu tive foram ficando assim um pouco diferente depois que eu me converti, tá? Então Deus começou a me mostrar algumas maravilhas, algumas coisas. Antes era só alerta, um acidente, alguma coisa. Como diz meu marido, você só sonha coisa ruim. Era tipo, era assim. Mas depois que eu me converti, tá? Eu comecei a ver maravilhas do Senhor. O Senhor mostrou para mim algumas coisas lindas e eu louvo a Deus por isso e espero poder ter mais experiências com Deus, tá? Ter a honra de poder estar em ter mais experiência, ter mais de Deus, porque quanto mais você tem, mais você quer. De um tempo pra cá eu comecei a ouvir, eu não ouvia antes, gente. Eu vou falar pra vocês aos poucos de como foi que começou, tá? Eu me lembro perfeitamente com a primeira vez. Nossa, gente, eu vou fazer um vídeo referente a isso. Como foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi tremendo, tá?